Olá, gente! Hoje começando mais um vídeo para Mensagens para a Vida, onde eu quero falar com vocês, né, a respeito, esclarecer ou dar uma luz para que as pessoas descubram qual é o seu chamado. Muitas pessoas estão aqui na Terra, ainda não sabem qual é o seu chamado, buscam incessantemente o seu chamado, mas às vezes não sabe por onde buscar, né? Não sabe como buscar, como procurar. E por isso não está encontrando nem escutando suas respostas. E aí se angustia, às vezes fica triste, perdido. E aqui hoje eu vou estar ajudando a clarear um pouco mais as ideias de cada um de vocês, né? Que para entender, escutar as respostas de Deus, né? E ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado até o seu propósito. Ok, para quem não me conhece, eu sou Simara de Oliveira, vou me apresentar aqui, né? Fazer uma breve apresentação. Sou Simara de Oliveira, tenho esse canal trazendo mensagens para a vida, mensagens de reflexão, mensagens de direcionamento espiritual para a sua vida, né? Entregando um pouquinho de uma mensagem, né? Para que te ajude a esclarecer suas dúvidas, para te ajudar a encontrar e resolver, solucionar esses problemas, né, espirituais e tudo isso. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre buscar o seu propósito, né, onde procurar, como descobrir os seus propósitos, como descobrir seu objetivo aqui na Terra, né, o seu servir. Então, gente, tem pessoas, né, que já chega com seus dons definidos, né, definidos. Tem pessoas que já sabem tocar piano desde pequenininho, sem ninguém ter ensinado. Pessoas que cantam muito bem, sem ter ninguém da família que cantava. Esses são alguns exemplos de pessoas que já sabem seu dom, já chegaram aqui com seus dons definidos, né? Pessoas que sabem muito bem desde pequenininho o que quer ser quando crescer, né? Aquelas crianças que dizem eu quero ser médico, ele tem aquele desejo de ser médico bem definido na sua mente. Então essas pessoas é mais fácil entender, elas já sabem, né? O que é que quer ser, o que é que vai fazer da vida. E elas, essas que dizem que quer ser médica, que já sabe definido que quer ser, que tem esse desejo, esse amor pela medicina, esse amor por cuidar de pessoas, elas vão e conseguem conquistar esse objetivo, conseguem se formar e trabalhar no que de fato veio fazer aqui. O chamado dela era esse, nesse caso. Era ser médico, cuidar dos pacientes com muito amor. Essas pessoas, elas cuidam com uma luz, com um amor, uma energia divina forte. Essa sim é o dom dela, é o chamado dela, é esse, certo? Já outras pessoas, e aí, voltando um pouquinho, devemos entender que tem chamados que necessita de um aprendizado. Todo chamado, quase todos os que não são já predefinidos, necessita de um aprendizado. Nesse caso, uma pessoa que vem definido com desejo de ser médico desde pequeno, ela sim será, mas ela deve ter professores, ela deve fazer uma carreira, a carreira medicina, ela deve entrar no curso acadêmico, né? Ela deve ter orientação de professores e aprender tudo para ser médico e especialista no que escolher. Já tem pessoas que são treinadas pelo Espírito Santo, são treinadas dependendo do chamado dela, né? Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Pessoas que foram chamadas para
entregar o evangelho, para entregar uma mensagem de motivação, para ser guia espiritual na terra, né? Porque todos nós devemos ter nosso guia espiritual. E quem são nossos guias espirituais terrenos, né? Carnais? São outras pessoas, outros irmãos que têm o dom de ajudar, têm o dom de passar mensagem, têm o dom de motivar, de falar a palavra de Deus, entregar a palavra de Deus, né? Então, porque estamos aqui para fazer, é uma troca, né? É uma troca de experiência, é uma troca de dons, é uma troca de compromisso com as outras pessoas. A gente está aqui para servir uns aos outros. Então, nesse caso, nós, né, também devemos, cada um de nós devemos ter os nossos guias espirituais aqui terrenos, as pessoas que nos ajudam a iluminar nossa mente, porque vão ter muitas coisas na caminhada da vida, onde pode nos levar a distrações, a sair da nossa rota, a nos tirar daquela rota que ia nos levar até a nossa meta, nosso propósito, né? O nosso chamado. E tem muitas distrações. Se a gente não está conectado com Deus, se a gente não está conectado com o Espírito Santo todos os dias, a gente facilmente é levado por desvios, por outros caminhos, que não é o caminho que Deus tem escolhido para nós, né? Para seguir, para nosso trabalho aqui. Então a gente se distancia, vai se distanciando. Às vezes tem pessoas perto de você que dão ideias, criam alguma coisa, ou você mesmo cria algum trabalho, alguma coisa para fazer, ou para botar assim, um investimento, fazer, né? Que não é a vontade de Deus, que não é o que você tinha planejado no plano espiritual para fazer aqui. Então isso também é uma forma de distração, né? A gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente veio fazer aqui. Às vezes não sabemos, às vezes demoramos a saber, demoramos a descobrir, mas se você tem essa conexão com o divino, com o espiritual, todos os dias, esse é o caminho, essa é a maneira de você descobrir quando ainda não se sabe o que veio fazer, né? Porque tanta gente vive sem sentido na vida, porque as pessoas vivem sem sentido, perdidas, e tantos suicídios existem, desespero, desesperanças. Por quê? Porque não sabe o seu projeto de vida, não sabe o que veio fazer aqui, não serve às pessoas, não trabalha no seu propósito e acaba ficando perdido. No momento que você se encontra, no momento que você descobre o que veio fazer aqui, o que você veio servir, a maneira como você veio servir aqui na Terra, você relaxa, você tem prazer na vida. Ninguém pensa mais em fazer loucura, ninguém vai pensar mais em tirar a própria vida, não vai se deprimir, não vai, isso vai acabar. Quando você descobre e começa a colocar em prática aquilo, é prazeroso, isso sim é a felicidade. Onde as pessoas que estão perdidas, de várias maneiras, espiritualmente, infelizes, é porque ainda não sabe, não trabalha e não absorveu essa felicidade completa, a real felicidade que é espiritual, não é carnal, não é momentânea. A felicidade verdadeira é a felicidade para a eternidade, é a felicidade espiritual, é aquilo que você de fato veio fazer aqui, é aquilo que você está fazendo com amor, aí você vai fazer aquele trabalho com amor, né? Então, as pessoas que são chamadas espiritualmente, não se trata de religião, passar a palavra de Deus.
Não se trata de religião. Hoje em dia as pessoas têm que desmistificar isso. É importante explicar. Espiritualidade não é religião. Religião é uma coisa. É criada pelo homem e tudo. Espiritualidade é espiritual, é divino, é pessoal. Todo mundo traz dentro de si. Nem todo mundo desenvolve assim esse tá conectado, né? Nem todo mundo está conectado. Mas todo mundo é espiritual, senão não éramos seres humanos, não existiríamos. Todos nós somos seres espirituais. Nem todo mundo desenvolve, nem todo mundo está com esse raciocínio, por isso que não desenvolveu, não está conectado. Mas cada um de nós somos pessoas espirituais, seres humanos espirituais, certo? Então, quando as pessoas têm esse chamado, elas são treinadas pelo Espírito Santo de Deus, elas são treinadas pelo divino, né? E por isso que na Bíblia tem tantas pessoas, os discípulos de Deus foram chamados simples, pessoas simples, que eram pescadores, mas quem treinou? Jesus treinou eles. Então, às vezes as pessoas não valorizam, né, as pessoas simples que têm o dom da palavra, o dom de entregar uma palavra do Espírito Santo de Deus, né, que tem esses dons espirituais para ensinar a respeito da espiritualidade. Tem pessoas que não valorizam, né, porque não foram academicamente treinados, mas elas foram treinadas pelo Espírito Santo. Cada um tem seu treinamento, dependendo da sua área. Se você foi chamado para ser um médico, você vai ter que passar pelo treinamento acadêmico. Se você foi chamado para pregar, ou para você entregar a palavra, ensinar espiritualidade para as pessoas e tudo isso, você vai ter um treinamento também, mas esse treinamento é espiritual, e sim existe. Né? E sim existe. E só para entender isso, só as pessoas que são chamadas nesse sentido, que vão se conectar, que elas sentem aquela ânsia, aquela fome do Espírito Santo de Deus, né? Então, por isso que devemos respeitar cada chamado, cada dom. Existe sim dons. Pessoas dizem que não existem dons, mas existem os dons divinos. Tem pessoas que vêm que não sabem nem que tinham o dom de falar em público, elas tinham medo, tinham receio, não podia chegar nem nada de falar em público, e hoje fala muito bem, né? Porque foi treinada pelo Espírito Santo, certo? Então, esses são os dons. Existem os dons, todo mundo tem o seu. Uns são treinados, as pessoas têm que passar pelo treinamento acadêmico e tudo para poder exercer seus dons, seu propósito de vida. Outros vão ser treinados pelo Espírito Santo. Mas porque é treinado pelo Espírito Santo, não vai ser menos inteligente do que foi treinado academicamente. Entenda, a inteligência do ser humano veio de Deus. Nós só temos a capacidade de pensar, de criar essa sabedoria que temos, né, que os professores, maestros nos ensinam, o dom de criar e de aprender tantas coisas, porque Deus que deu, Deus que nos deu. Então, esse treinamento divino não é menos do que o treinamento humano, muito pelo contrário. Não é menos, certo? É muito mais profundo. O ser humano é capaz de ensinar, de descobrir muitas coisas até um certo ponto. Nem tudo na vida eles vão saber, porque Deus não entregou tudo, né, ao ser humano. Porque Deus é Deus e é acima de todos e de todos, é onipotente, onipresente, onisciente, não é? Sabe tudo, vê tudo, e Ele que é o nosso Criador. Então, nós, meros seres humanos, não podemos
saber mais do que Jesus, do que Deus, né? Por quê? Porque pode ser o maior cientista. Todos os cientistas, Deus deu esse dom para descobrir tantas coisas, mas até um certo ponto. Porque senão as pessoas iam querer ser mais do que Deus, mais do que Jesus. E isso não é ideia. Não existe, não existe. Ser maior do que o Criador, certo? Então, vamos servir com humildade, por mais que você seja respeitando cada dom, respeitando cada tarefa de cada ser humano, né, que veio fazer aqui. Tentem fazer o que realmente você veio fazer aqui. Tente descobrir o que realmente você veio fazer aqui e não criar, imaginar, pensar, eu acho que é isso. Porque assim você vai estar se distanciando. Procure ter a confirmação de Deus para ver se realmente é isso que você veio fazer aqui e se aprofundar naquilo que você veio fazer aqui e não se distrair. Eu acho que eu vim ser psicóloga. E às vezes não foi para isso que você nasceu. Então a gente tem que ver muito bem, porque às vezes os nossos desejos, e normalmente os desejos e vontades carnais são contra os desejos e as vontades espirituais. Elas vão em contra. Elas estão para nos confundir. E para nos provar se a gente de fato está firme, né? Então vamos... É tempo de agir. É tempo de não perder mais tempo. A vida está passando, passa muito rápido, as coisas estão acontecendo, muitas coisas acontecendo que a gente nunca pensou que fosse acontecer, muitas tragédias, pandemias e tanta coisa nessa vida. Então a gente não tá para perder mais tempo só curtindo ou só vivendo assim, deixa a vida me levar, ou depois eu penso no que eu vou fazer. Não tenho mais tempo para isso, para viver de qualquer jeito. A gente agora tem que agir. A gente não pode perder uma vida, uma encarnação, brincando, porque custa muito chegar até aqui, custa muito tudo isso, passar por tantas coisas, provas, expiações às vezes, né? Então, de graça assim, para não fazer o que você tem que fazer. Então pensem, hoje é uma mensagem de reflexão e de explicação para que valorizem todos os dons, valorize todos os servir, as pessoas que te servem, valorize cada ser que está te servindo, porque cada um foi escolhido para uma coisa, a gente precisa das pessoas. A gente não pode viver só, uns precisam dos outros. Estamos para servir, para saber lidar com as pessoas, né? Então, espero que vocês tenham gostado, reflitam, busque seu propósito, busque seu chamado, comece a agir, comece a fazer com as ferramentas que você tem. Da maneira que você puder. O que você tiver na mão, você deve frutificar, deve plantar, né? Deve plantar, fazer a sua parte, que Deus faz a dele. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.